Oi, meninos. Então, eu queria falar um pouquinho, que eu não tive oportunidade de falar na outra aula, sobre poesia concreta. O que é poesia concreta? É um tipo de poesia em que a parte de forma, às vezes é até mais importante que as palavras. As palavras sozinhas talvez não tivesse sentido, mas dentro daquela forma ela tem uma mensagem a passar. Esse poema concreto não é novidade da internet, existe agora na internet, mas é muito antigo. No Brasil, por exemplo, em 1931, o Augusto de Campos, né, é, fez esse poema que vocês estão vendo aí do lado, que é uma árvore, é uma pirâmide, né, que vai de amor até amor, morte, temor. Então, ligando as três palavras, e o amor, quando você tem a perda do amor, tem a morte, o medo de perder a pessoa amada, o temor. Então, eu gostaria de comentar isso para vocês, que essa poesia concreta que aparece na internet não é uma novidade da internet. É uma coisa bem antiga, né? É uma associação da linguagem não verbal com a linguagem verbal, tá? Aqui também fala, por exemplo, que ela foi muito usada no século XX, né? 1930, por aí já tínhamos. E ela para vocês verem, ela é do tempo de Vladimir Mayakovsky, que é um poeta russo de 1893 a 1930, que ele usava imagens, colagens, distorcia linhas, tá? Então, com isso, ele inaugurou praticamente a poesia concreta, que no Brasil chamou-se concretismo. E esse concretismo é mais ou menos uma linha, né? Uma escola literária que explorou exatamente os recursos usados pelo Mayakovsky, já em 1800 e pouco, né? Então, esse poema aqui do lado tem 4 perguntas sobre ele. A primeira é quais são as palavras que já falamos, né? Começa o amor, que é o ápice da pirâmide, e que vai levando a outros sentimentos, como a morte e o temor. Como você interpreta a relação entre elas? Aí, gente, é muito pessoal, né? Porque isso aí é um poema que não fala objetivamente, é subjetivo, super subjetivo, né? Mas, como eu falei para vocês, eu interpreto assim, que você ama e teme, né? O temor vem do medo de perder o ser amado, e quando você perde, seria a morte, né? Depois, no número 8, ele pergunta: de que maneira a imagem do triângulo preto contribui para reforçar essa relação entre as palavras presentes no último verso? Bom, essa pergunta é muito difícil. O triângulo, ele parte do vértice. Vértice é a ponta do triângulo, tá? Superior, sobre o qual está a palavra amor. Olhem lá. Antes do triângulo, lá no verso, tem a palavra amor, tá? E ela vai se alargando até associá-la com morte e temor. Então, o desenho parece apontar aquilo que eu já tinha falado, que o amor que paira sobre tudo, porque o amor, ele faz parte da vida, ele está lá acima das coisas, né? Um sentimento que ele, apesar de tudo, né? Ele inclui também essas partes que seria a dor de uma perda, de um amor, né? Do medo de perder o ser amado, etc. Bom, última pergunta fala: apesar de ter sido publicado em uma época muito distante, o que esse poema tem em comum com as produções publicadas na rede social? Ora, olhem para o poema Girassol, olhem para o poema
desse Pedro Henrique, aqui do lado, na página 120. Olhem para o poema do celular e vocês vão ver que e olhem para o concretismo, que é esse poema concreto do Augusto de Campos. Olhem, e o que vocês me dizem? O que eles têm em comum? A brevidade, eles são curtos, né? A brevidade e a exploração da relação entre a imagem e a palavra, certo? O sentido da palavra é dado através da imagem. Os dois é uma simbiose entre palavras e imagens que formam a mensagem. Na internet, esses poemas modernos da internet também são assim. Bom, é só isso por hoje e um beijo.